Paz do Senhor a todos. Vamos dar continuação ao nosso estudo bíblico sobre o Reino de Deus. Esse já é o nosso 6º vídeo e vamos continuar falando sobre as características de quem faz parte ou fará parte do Reino de Deus. Vamos começar nossas leituras com o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, vamos ler apenas o versículo 3. Assim está escrito: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Irmãos, se a gente for buscar o real significado do que é ser pobre de espírito, o significado é ser humilde. E para a gente entender bem a humildade, é só a gente conhecer o seu oposto. E o oposto de humildade é o orgulho. Aquele que é muito orgulhoso não é humilde. Aí vamos ter uma ideia do que é ser humilde, do que é que Jesus estava falando sobre isso. Mas vamos continuar fazendo nossas leituras e vamos ler agora no Evangelho de Lucas. Vamos ler no capítulo 14, apenas um versículo também, o versículo 11, que assim está escrito: Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. São palavras de nosso Senhor Jesus. E aqui ele deixa uma ideia bem precisa de como é que funciona o reino de Deus, né? O reino de Deus é um reino que muita gente diz que tem valores, né? Ao contrário, valores que normalmente num reino de homens não é valorizado, ou seja, são valores invertidos, enquanto que muitos dão grande valor ao orgulho ou à vaidade. Aqui deixa bem claro, Jesus deixa bem claro que o que importa mais no reino de Deus é o oposto, né? É a humildade. Porque, irmãos, o orgulhoso, se você prestar bastante atenção, você vai ver que o orgulho dele às vezes se torna tão grande, né? A soberba dele é tão grande que às vezes ele quer se ver ou se enxerga até mesmo melhor ou maior do que Deus. Quem é que nunca viu, né, alguém dizer, né, que se fosse Deus faria melhor coisa do que Deus está fazendo? Ou seja, se estivesse no lugar de Deus, faria melhor, né? Teria condições de fazer algo melhor. A gente vê o quanto a soberba do homem o cega, né? O seu entendimento. Porque não tem condições nenhuma de que é criado ser mais entendido ou ter maior conhecimento daquele que o criou. Mas vamos continuar nossa leitura e vamos ler aqui também no Evangelho de Marcos. Vamos ler o capítulo... Vamos ver no capítulo 9. Vamos ver 3 versículos. Vamos ver o versículo 33 até o 35. Aqui, Jesus fala quem é o maior no reino de Deus. Assim está escrito: E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes, foi Jesus que perguntou: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Amém.
Irmão, Jesus deixa bem nítido aqui para seus discípulos que naquele momento estavam debatendo no meio do caminho quem seria o maior dentre eles no reino de Deus. E Jesus estava ouvindo aquela conversa, né? E pergunta a eles quando chega em casa o que é que eles estavam conversando ali no caminho e provavelmente até envergonhados. Ele não quis dizer, né? Mas aí Jesus tinha ouvido e deu a eles a lição, que o maior no reino não é o que é mais servido, não é aquele que tem o maior número de pessoas servindo a ele. Porque, irmãos, no entendimento dos discípulos, eles foram instruídos, educados pelos fariseus sobre o entendimento das escrituras que tinha naquela época. Eles acreditavam que o reino de Deus seria um reino de um homem, né? O homem seria um rei, seria um grande rei de Israel, e ele iria ter todas as nações sob o seu domínio, e Israel se tornaria uma potência, podemos dizer assim. Mas Jesus vem e dá uma lição invertida, né? Mostra que não é isso que é o reino de Deus. Não é um monte de pessoas servindo a um rei. Nessa linha de pensamentos, eles pensavam que quem ficar em melhor posição aqui no reino, né, perto do rei Jesus, aqui vai estar em melhor posição, né, será mais servido. Aí Jesus deixa uma lição para eles, diz, não, olha, vocês não estão entendendo muito bem, não. O reino de Deus é o seguinte, o maior no reino é aquele que mais serve. E se você prestar atenção nisso, irmãos, você vai perceber que realmente Deus é o que mais serve. Observe bem que tudo que nós temos, absolutamente tudo que nós temos, vem de Deus. Nada vem de nossas mãos. A gente tem a ilusão de que a gente pode, que a gente faz, mas tudo é permissão de Deus e é também dado por Ele. Em outro momento, Jesus chega até a dizer, né, que Deus faz o seu sol, dá o seu sol para os justos e os injustos. E ele diz que Deus também dá a sua chuva, né, para todos. Ou seja, no reino de Deus, Deus está servindo a todos nós. E quando a gente faz parte desse reino, nós também temos que entender que nós estamos servindo e não sendo servido. E Jesus deixa bem claro, né? O orgulhoso, ele não tem esse entendimento, essa capacidade. Já o humilde, ele percebe que tudo que ele tem vem de Deus. Nada vem de suas forças. Então ele tem um entendimento, né? Uma percepção de que o grande, por mais que ele faça, nunca será ele. O grande sempre será Deus. E aí nós temos mais um entendimento, né? Mais uma característica daquele que faz parte do reino, é aquele que é humilde, é aquele que reconhece e sabe o valor e a importância e a grandeza de Deus. Quem não entende isso, quem não sabe disso, também vai ficando fora do reino de Deus. Amém? Eu vou parando por aqui para o vídeo não ficar muito grande. E nos próximos vídeos a gente ainda vai dar continuação às características daqueles que fazem parte do reino de Deus. Muito obrigado.